estarmos aqui nessa manhã para refletirmos sobre esse texto da palavra do Senhor. E eu queria dizer para vocês, antes de mais nada, que esse é um texto muito peculiar e muito importante na carta que Pedro está direcionando à Igreja do Senhor, que havia se espalhado depois da diáspora, da perseguição, quando foi impingido ao povo de Deus essa perseguição lá em Jerusalém. Mas antes de entrarmos na mensagem, eu queria compartilhar com vocês uma pequena experiência que eu tive na semana próxima passada. Eu estava andando pela rua e, de repente, eu percebi uma plantinha surgindo, crescendo na fenda do chão, do asfalto. E em meio ao calor, do asfalto, lá no meio daquela situação toda, carro passando para lá e para cá, pedestres também transitando ali perto, aquela plantinha se destacava com um verde bem brilhante. E quando eu observei aquela situação, aquela plantinha, eu pensei o seguinte: uau, essa plantinha está suportando, eu não sei por quanto tempo, o calor do asfalto, o calor que vem do sol, as intempéries do tempo, do clima, as pessoas que passam por ali, ela está sofrendo de alguma forma algum tipo de pressão, e ela também não deve estar obtendo os nutrientes necessários para que ela possa se desenvolver. Mas o que mais me causou impressão, mais me causou espanto, foi não só a impressão, mas a constatação de que aquela plantinha ela estava resistindo àquilo tudo. As folhinhas dela verdinhas, mas reluziam, rebrilhavam o sol que batia nela, E aí eu comecei a pensar naquela imagem. Eu acho que ela ilustra bem o texto que nós acabamos de ler, porque, como aquela plantinha, eu e você enfrentamos no dia a dia muitas adversidades. Nós enfrentamos todos os dias muitos riscos, muitos desafios, porque assim como essa plantinha estava num ambiente hostil, eu e você também vivemos no dia a dia no mundo hostil. Vivemos o dia a dia no mundo que é indiferente à fé que eu e você professamos. Vivemos em um mundo de oposição àquilo que cremos. Vivemos em um mundo que nos rejeita, que não está atento àquilo que vivemos e que ensinamos como palavra de Deus na nossa vida. Aquela plantinha estava lá, naquela fenda, como se nada fizesse qualquer diferença ou a influenciasse ou a intimidasse de parar de crescer. E hoje eu queria refletir com você um pouquinho sobre como a nossa vida ela é vivida. Como nós nos identificamos na caminhada com aquele que nos chamou para brotarmos, para frutificarmos, para crescermos aonde Ele tem nos colocado. E aonde Ele tem nos colocado? Quando você estuda atenciosamente, com muito amor e dedicação, a epístola, tanto a primeira como a segunda de Pedro, você vai ver que Pedro inicia essa epístola lá no capítulo 1, nos versos 1 e 2, chamando a atenção dos seus interlocutores sobre a importância de que nós estamos nesse mundo de passagem. Ele diz que a igreja é como forasteiro, ou seja, um forasteiro, ele não tem um paradeiro fixo, ele está de passagem porque a sua identidade, o seu lugar de repouso e de fixação, de moradia, não é naquele lugar, é em um outro lugar. E eu e você estamos de passagem por esse mundo. Um dia o seu coração vai parar de bater. Um dia você deixará de existir nesse mundo, para essa realidade, para viver uma outra realidade. E eu espero que essa outra realidade seja junto a Cristo, naquele lugar que Ele foi preparar para você e para mim. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos entender que nós precisamos viver uma vida de santidade. E essa é a grande ideia de Pedro aqui no texto, falando àquela igreja. Isso aqui traz para nós a necessidade de uma identificação com Cristo, e não com as concupiscências, ou seja, com os desejos desse mundo, não com as afeições a este mundo. E por isso,
eu queria compartilhar com você sobre o seguinte tema: santidade é a minha identidade. Santidade é a minha identidade. Você pode repetir comigo o tema da mensagem dessa manhã? Santidade é a minha identidade. Eu acredito que as irmãs, sempre bem preparadas, podem falar com mais firmeza e força o tema desta manhã. Vocês podem nos ajudar, irmãs? Qual é o tema dessa manhã? Santidade é a minha identidade. Viu, santos varões de Deus, como é que elas nos ensinam? Mas a gente também pode melhorar isso aí, né? Vamos lá, somente os homens? Santidade é a minha identidade. Glória a Deus por isso. Santidade é a minha identidade, é a sua identidade diante da realidade que temos de seguir a caminhada com Jesus, resistindo às tentações, resistindo tudo aquilo que é adverso à nossa fé em Jesus Cristo. Mas olha só, para você poder viver crendo e vivendo na prática uma vida de identificação com a santidade proposta em Cristo Jesus, que segundo o autor da carta aos Hebreus declara que sem santidade ninguém verá a Deus, você precisa dar alguns passos necessários. Você precisa tomar algumas atitudes nessa manhã importantíssimas. E a primeira atitude que você tem que ter para poder crer, viver e perceber na sua caminhada de peregrinação, como forasteiro nesse mundo, que você é alguém que tem se santificado, você tem se consagrado, você tem separado a sua vida, porque ser santo é estar separado para viver a vida de Cristo na sua própria vida e ser luzeiro nesse mundo. Você precisa, em primeiro lugar, ser firme em sua mente. Seja firme em sua mente. O que isso significa? Revisite comigo, por gentileza, o verso 13 dessa primeira epístola, nesse primeiro capítulo. Diz assim o texto: por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, quando o apelo de Pedro à igreja, ou às igrejas que estavam espalhadas naquelas regiões, citadas no primeiro capítulo, ainda nos versos 1 e 2, o apelo de Pedro é para que esses irmãos tivessem em mente a seguinte imagem essa que nós não a possuímos porque nós vivemos um tempo e uma cultura completamente distinta daquela época. Mas quando ele fala sobre cingir o vosso entendimento, em outras versões, talvez alguém aqui esteja lendo numa outra versão que está assim, cingindo os vossos lombos. Por que ele diz isso? A cultura da época é de que homens e mulheres andavam com vestimentas longas, prolongadas. Ninguém andava, homens de calça, mulheres também de calça, homens de bermuda, mulheres com uma vestimenta, mais acima do joelho, todos andavam de vestimentas compridas. E havia momentos em que eles precisavam ser mais ágeis, precisavam andar mais rápido, precisavam ter maior facilidade de locomoção, uma dinâmica muito mais, ou efetivamente mais rápida. E aí o que eles faziam? Eles traziam um pouco a vestimenta para cima, puxavam, e aí circuncidavam os lombos, a sua cintura, com uma espécie de cinta, com uma espécie de cordão, e ali amarravam, firmavam, para que os seus pés, as suas pernas, pudessem se desenvolver mais apressadamente, e completamente desvencilhada da possibilidade de cair, de tombar. Por isso que ele diz aqui, por isso cingindo o vosso entendimento, na versão revista e atualizada, em outras, o vosso lombo do entendimento. E ele declara logo em seguida, sede sóbrios. A palavra aqui no grego significa que essa sobriedade estava relacionada a gente que não se mistura com o torpor do álcool, da bebida alcoólica, de alguém que não se embriaga. Não estou dizendo e afirmando aqui que beber um bom vinho seja pecado,
Estou falando aqui sobre a falta de lucidez, a embriaguez. A palavra do Senhor diz: e não vos embriagueis com vinho, aonde há contenda. Onde há contenda. Mas ele declara: sejam sóbrios, porque na sobriedade há equilíbrio, equilíbrio que gera firmeza. Aquele que também cinge os seus lombos do entendimento com a palavra do Senhor, tem a firmeza para caminhar com sobriedade. Meus irmãos, santidade só é a nossa identidade quando firmamos a nossa mente e o nosso entendimento no Senhor, porque ao cingirmos o nosso entendimento, ao amarrarmos, firmarmos o nosso entendimento no Senhor, somos chamados a preparar as nossas mentes para viver essa vida de santidade. Eu amo demais um homem de Deus, que eu tomo como um mentor espiritual na minha caminhada, cujo nome é John Piper. John Piper, ele afirma que a santidade não é um objetivo, mas é uma identidade. É essa identidade que vai apontar para nós as grandes objetividades, os grandes objetivos da caminhada da nossa vida cristã. E não ao contrário, ele diz mais: devemos saber quem somos em Cristo para que possamos viver conforme a realidade que Cristo nos oferece. Por isso, nessa manhã, eu quero concitá-lo, eu quero convidá-lo, meu irmão, minha irmã, a viver atento, consciente do que a palavra do Senhor te ensina, para que você permita que a verdade do Senhor, que é anunciada nessa manhã, e que é anunciada a você todos os dias, quando você abre a palavra do Senhor, e diligentemente está diante dela, em oração, lendo-a, buscando colocá-la em prática na sua caminhada, ela molde o seu pensamento, e moldando o seu pensamento, ela irá moldar as suas ações, as suas atitudes. A grande questão é que a santidade ela não acontece por obra do acaso. A Bíblia nos ensina nessa manhã, através desse ensino de Pedro, que nós precisamos ter a seguinte atitude: cingir o nosso entendimento, cingir os lombos do nosso entendimento, amarrar a palavra do Senhor na nossa vida, deixarmos que ela ajuste, que ela regule como um cinto que nos dá a segurança de caminharmos sem tropeçar, de estarmos sóbrios, sem estarmos enebriados, estarmos completamente entorpecidos pelas atrações desse mundo. A grande questão é: você está preparado em seus pensamentos, você tem dedicado a sua mente, você tem buscado não se distrair com as distrações que o pecado te oferece no dia a dia. Você está preparado em seus pensamentos para viver esse entendimento da graça de Jesus na sua vida, meu irmão, minha irmã? Para isso, seja sóbrio, esteja firme no Senhor, em sua mente, vá em frente. Mas não somente tomarmos a atitude de sermos sóbrios, de você ser sóbrio, para poder testificar de que você de fato se identifica e tem uma identidade espiritual com o Senhor, que de fato a sua vida de santidade te identifica diante de você mesmo e diante dos outros. Mas olhe comigo mais uma vez o texto, e agora no versículo 14. 1 de Pedro 1,14 vai dizer assim para você e para mim: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Qual é o segundo passo que você precisa dar para poder de todo o coração declarar: eu vivo uma vida santa, uma vida de temor, uma vida de compreensão da palavra de Deus na minha vida, e por isso eu tenho essa relação com Ele, eu tenho essa identificação com Ele. O segundo ponto é esse: seja um filho, seja uma filha obediente. Seja obediente. Diz o texto aqui de 1 Pedro 1,14: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. O que é que Pedro está dizendo aqui para aqueles irmãos do passado? E essas palavras ecoam, reverberam ao teu e ao meu coração nos dias de hoje. O que Pedro nos desafia aqui é não nos conformarmos com os desejos que antes dominavam o nosso coração. Você lembra de coisas que dominavam a sua mente e o seu coração?
desejos pecaminosos, se esses desejos ainda continuam e insistem em habitar a sua mente, em distrair você, em subtrair a vida que Cristo te oferece e fazer com que o seu ânimo murche, que a sua alegria no Senhor, ela se esvaia. Lembra do salmista Davi? Davi, ele não perdeu a salvação, porque a salvação não se perde, uma vez ela é garantida pela suficiente graça de Jesus. Mas ele certa vez orou dizendo: Senhor, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Porque a alegria você pode perder. Você pode perder uma alegria de estar com desejo, como você fazia anteriormente, de anunciar a Jesus para aquele seu colega de trabalho, para aquela pessoa que está com você malhando na academia, com aquela pessoa que está com você lá na sua universidade, com alguém que vive ao redor de você como seu vizinho, e você já não sente mais prazer ao ser cumprimentado com bom dia, boa tarde, boa noite, de dizer: Deus te abençoe, tenha um dia de paz, que Jesus guie o teu caminho. E sentir o prazer de trabalhar também na seara do Senhor, de se envolver com as coisas boas do Senhor, que o Senhor te oferece na sua casa, com seus irmãos, lado a lado. Essas coisas podem minar o nosso coração. Por quê? Porque nós não estamos vivendo sob a obediência do Senhor. João Calvino, o grande reformador, declara que se você tem uma nova identidade em Cristo, você jamais poderá viver como se fosse ainda escravo do pecado. Se você vive essa nova identidade em Cristo, o pecado não pode te dominar. Você tem que abominá-lo, você tem que odiá-lo, odiar o seu pecado, porque pecado tem nome. Quantas vezes estamos vivendo uma vida de pecado e simplesmente pecamos no atacado e pedimos perdão no varejo. Nós precisamos dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu cometi esse tipo de pecado. Eu quero, Senhor, obedecer a Ti, dizendo: Senhor, enche a minha vida do Teu Santo Espírito, enche, Senhor, a minha vida de um desejo profundo de viver uma vida de maior dependência de Ti em oração, porque a obediência é a resposta natural ao Senhor, porque um dia o Senhor me chamou, porque um dia o Senhor entregou a sua vida na cruz por mim, o Senhor derramou o precioso sangue do Calvário por mim. Meus irmãos, somos filhos de Deus, e a nossa vida deve refletir essa nossa identificação, essa nossa filiação ao Senhor. E eu quero dizer para você, que quando você é um filho obediente, e esse é o segundo passo, essa sua obediência, ela é notável. O Senhor tudo vê, é claro, mas as pessoas vão perceber isso, vão perceber a alegria com a qual você espelha a vida de Jesus, como você perdoa fácil, como você é capaz de falar das coisas de Jesus com naturalidade, porque você vive o que fala e fala o que vive na relação com Jesus, porque você é temperante, porque você não se irrita, não só com facilidade, ou com menos facilidade. Você é alguém que vive pela fé. Você não é alguém que fica vivendo por vista. Essa situação está difícil, como é que eu faço agora? Bom, é diante desse quadro. Não, está difícil, esse quadro é complicado, é complexo, mas eu tenho um Deus, e nós cantamos isso aqui, que nos faz ir além de todas essas situações. É um Deus que faz com que o mar se abra, é um Deus que nos sustenta com amor inconfundível, incomparável. Meus irmãos, a obediência é a expressão direta da nossa santidade, portanto, ela é a tua identidade na relação com o Senhor. A grande questão que eu trago sobre essa observância e obediência na nossa caminhada com Deus é se você está vivendo uma vida de obediência que de fato reflita a sua relação com Jesus, a sua relação de identidade, de intimidade com Cristo. Então, viva como um filho, como uma filha, que tem prazer de honrar o seu pai, o seu Criador. Viva uma vida de submissão, uma vida de dependência à sua santa vontade. Seja obediente. Mas existe uma terceira e última atitude, que eu e você precisamos trabalhar na nossa caminhada.
Porque a nossa santidade, a sua santidade, a minha santidade é a nossa intimidade. Ela revela a nossa relação mais íntima e profunda com Deus. E essa terceira atitude é essa aqui. Veja comigo os versos 15 e 16. Diz assim o texto. Olha só, imperativo absoluto. Olha o que a palavra está dizendo. Não há opção. Não há opção, não há como fugir. Não há aqui uma questão em que eu devo pensar se vale a pena ou não, se eu terei condições ou não. Há uma ordem, ele está dizendo aqui, seja santo. Filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo aquele que é santo, aquele que vos chamou, tornai-vos santo também, vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque o que está escrito? Ele diz, sede santos, porque eu sou santo. Terceiro e último passo, seja santo, como é santo aquele que chamou você. Seja santo, como é santo aquele que chamou você. Porque a santidade, a chamada santidade, é um reflexo do caráter de Deus na tua vida, na minha vida. Se eu tenho vivido uma vida em que eu vivo em contenda, eu vivo com amargura no coração, eu vivo sem inclinar o meu coração a abençoar o outro, se eu vivo uma vida mergulhada na minha falta de bom senso e de bom temperamento, se eu vivo uma vida de murmuração, se eu vivo uma vida mergulhada em ansiedade constante, é porque eu não estou refletindo o caráter de Deus. Tem um teólogo que eu admiro muito, leio muito a respeito dos seus trabalhos, principalmente na área de teologia sistemática. Essa semana, meu filho abriu lá um dos livros que tem em casa sobre teologia sistemática. É engraçado, eu sou um pastor mais que lido com a área de teologia pastoral e teologia histórica. Nem tanto com a teologia sistemática, mas eu tenho mais livros de teologia sistemática, eu não sei porquê, não me pergunte, do que nas outras áreas. E ele pegou a sistemática do Horton, Michael Horton, é o nome desse pastor, teólogo e filósofo e professor. E o Horton diz o seguinte sobre a santidade de Deus. Olha o que ele destaca, abro aspas. A santidade é mais do que um mandamento, é um convite para participar da vida e da comunhão com Deus. Ou seja, um mandamento, a priori, parece ser algo pesado, porque é algo compulsório, você tem que atender. Mas quando nós somos convocados, somos ordenados a viver uma vida de santidade, a gente descobre na degustação, no alimento diário das coisas que são próprias de Deus, na caminhada com o Senhor Jesus, a gente percebe o quão maravilhoso, o quão doce, o quão aprazível é. As nossas ações, palavras e pensamentos, elas passam a ser moldadas pela nossa caminhada com o Senhor Jesus, porque Ele nos faz esse doce convite para que possamos refletir a sua santidade. E sabe como é que flui essa verdadeira santidade? Da nossa relação com Ele. Por isso Ele está dizendo, sede santo, como eu sou santo. Seja santo, meu irmão, minha irmã, como aquele que o chamou, como aquele que o convidou para andar em novidade de vida, porque é isso que vai fazer não só com que os outros, vendo isso na sua vida, glorifiquem a Deus que está no céu, percebam que Deus está presente através das suas atitudes, mas você vai enxergar isso e vai dizer, que bom, pela graça de Deus eu estou no caminho. Você não vai dizer, que bom, porque eu estou fazendo a coisa certinha, que bom, porque olha só como é que eu sou bom em fazer isso. Não, não há mérito nenhum. É a graça de Deus operando no seu coração. A grande questão, e eu faço essa pergunta a você, o quanto você tem vivido de forma que a sua vida esteja, de fato, refletindo a santidade de Deus? As pessoas podem afirmar isso a seu respeito? As pessoas estão vendo a alegria do Senhor na sua vida,
mesmo no dia da dificuldade, mesmo no dia mau. Lembra do que eu preguei recentemente? Se você quer viver o dia mau, enfrentá-lo com poder, com graça, com superação, no dia tranquilo, no dia em que está tudo bem, não fica desfrutando só das coisas boas desse dia bom. Se alimente mais do que nunca da palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque isso vai formar um lastro espiritual, uma reserva espiritual na sua vida, para que quando o dia mau chegue, você não fique com a cara e com o coração amargurado. Você não fique como alguém que perdeu a esperança. Você demonstra aos outros, em meio à luta e ao sofrimento que é impingido ao teu coração, você demonstre confiança e fé. Você demonstre uma alegria que não vem de você, é uma alegria sobrenatural, e é nisso que eu tenho vivido e vou morrer por isso. Porque, meu irmão, minha irmã, se nós refletirmos a santidade de Deus, através de uma vida vivida para a sua glória, isso demonstrará o quanto temos nos identificado com Ele, o quanto temos vivido de fato em santidade, porque você é chamado para viver e construir essa identidade com a santidade que Deus está oferecendo a você dioturnamente através da sua palavra. Agora, o quanto você tem lido, o quanto você tem meditado nesse meio de graça, um dos meios de graça, segundo a nossa confissão de fé de Westminster. O quanto você tem utilizado esse meio de graça. Muitos têm se queixado, mas pastor, eu estou vivendo uma vida de sofreguidão, eu estou vivendo uma vida de abandono, Deus não fala comigo, eu já não vejo saída, a situação está complicada, eu não vou poder fazer nada por você e ninguém poderá fazer nada por você além de você mesmo. Você precisa ler a palavra do Senhor, buscar oração na palavra do Senhor, viver o que está aqui. Quando eu estou em sofrimento, quando eu estou passando por um momento difícil, seja na minha saúde, seja qualquer coisa, seja na perda de alguém, ou qualquer outra coisa, o que alenta o meu coração e faz com que eu cada vez ame mais o Senhor, e cada vez eu venha superar as dores que me são impostas, é justamente pensar que aquele, o Filho de Deus, Jesus Cristo, Ele suportou a dor, Ele não fez caso da vergonha, diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, versículo 3, Ele se entregou aos cravos, Ele se entregou por mim, e sofreu a mais hedionda dor. Se o meu Cristo sofreu isso, irmãos, do que vou reclamar? João Crisóstomo, um dos pais apostólicos, um dos pais da igreja, discípulo direto de um dos discípulos de Jesus, depois de viver pouco mais de 90 anos, foi levado pelo Império Romano a um caldeirão fervendo, a uma fogueira para morrer. E diz a tradição histórica que foi dada a ele a oportunidade de dizer: eu esqueço, nego tudo aquilo que eu ensinei a respeito de Jesus, tudo aquilo sobre Jesus, e eu assim quero viver livre, sem passar pelo peso dessa morte cruel. O imperador deu a ele esse direito. E sabe qual foi a resposta desse homem? Ele disse o seguinte, para aqueles seus algozes: eu vivi mais da metade da minha vida provando da doçura, da graça, do alento, de uma vida de santidade ao lado do meu Jesus, do meu mestre. Como poderia eu agora abandoná-lo? Como poderia eu agora negá-lo? Levem-me para o fogo e rápido, porque eu vou vê-lo. Meus irmãos, eu lembro a vocês que essa jornada de santidade, ela não se trata de uma lista de regras para que você siga. Não é você saber a Bíblia de capa a capa, porque o diabo a conhece melhor do que eu e você de capa a capa. Citou a palavra de Deus para tentar Adão e a Eva, distorcendo. Usou a palavra de Deus para tentar a Jesus, distorcendo-a. Ele conhece mais do que qualquer teólogo. Mas nós precisamos entender que a verdadeira relação com Deus se manifesta justamente através de um relacionamento dinâmico, vibrante,
cheio de amor na nossa caminhada, cheio de devoção na nossa caminhada ao Senhor. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu quero terminar dizendo que aquela plantinha que eu vi, brotando, verdejante, rebrilhando à luz do sol em suas folhinhas, no chão de um asfalto, os desafios e os intempéries do tempo, da natureza, das situações ali ao seu redor, ela não parou de crescer, ela está lá. Você é muito mais importante do que uma plantinha. Jesus, lá em Mateus capítulo 6, falou sobre isso com seus discípulos. Quando seus discípulos disseram para ele, né? Capítulo 6 de Mateus se constitui numa das sessões do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é capítulo 5, 6 e 7. Os discípulos perguntaram, Senhor, a gente está preocupado, sabe com o quê? Com as coisas básicas. A gente está preocupado com o que a gente vai comer, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai vestir. Eu imagino Jesus com aquele amor, com aquela graça, com carisma, né? Literalmente da palavra caritas. Deve ter abraçado ali seus discípulos e dito para eles, vem cá, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês em amor. Olha, está vendo lá o pardalzinho, a avezinha do céu? Está vendo lá aquelas plantas, aqueles lírios que estão lá no campo? O Pai alimenta as aves e o Pai veste os lírios que estão lá no campo. Quanto mais vocês, porque vocês são obra-prima da sua criação. Vocês são filhos do Pai. O Pai sabe do que vocês precisam. Mas vocês devem fazer uma coisa, e essa é a mais básica de todas, para que vocês possam se identificar com o Pai, para que vocês sejam santos como o Pai é santo. Vocês precisam buscar primeiramente o seu reino e a sua justiça. E todas as demais coisas, estas coisas aqui, vão ser acrescentadas na vida de vocês. Meu irmão, minha irmã, como aquela plantinha que cresce na fenda do asfalto e rebrilha suas pequenas folhas verdes à luz do sol, você e eu precisamos também crescer no mundo, com todos esses desafios, com essas fendas, precisamos crescer no mundo que necessita de ver a luz de Cristo. Você é a luz do mundo. Foi Jesus que disse isso no Sermão do Monte também. Vós sois a luz do mundo. Que você possa viver a sua vida firmada nessa confiança e sair daqui hoje pela manhã firmado nessa confiança. Santidade é a minha identidade com o meu Senhor e Salvador e Mestre, Jesus Cristo. Amém? Vamos curvar nossas frontes? Gostaria que você orasse agora em